Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E antes de a gente começar esse vídeo, tá? Gostaria de te convidar para conhecer a minha marca de roupas, que o link tá aqui na descrição. E eu espero que você esteja com o seu casaquinho, que tá frio e tá nevando no sul do Brasil. A gente tem sempre aquela semaninha no inverno, né, que neva no sul e todo mundo fica, meu Deus, neve, ah! E aí sai aqueles bonecos de neve grotescos, assim, na internet, pra gente pelo menos ter alguma coisa pra rir, já que estamos todos mortos por dentro. Obrigada, neve no Brasil, por nos proporcionar esses pequenos momentos de felicidade, porque agora a neve vai derreter com uma notícia muito ruim, que, como eu disse, são só pequenos momentos de felicidade mesmo. Nessa quinta-feira, a gente teve um incêndio de proporções catastróficas na Cinemateca. A Cinemateca Brasileira é uma instituição, como se fosse um museu, digamos assim, responsável por preservar a nossa história audiovisual. Então tem lá diversos filmes que só são encontrados lá. Filmes que eu digo não necessariamente filmes, né, mas películas, produções audiovisuais, filmagens do Brasil, que queimaram no incêndio de hoje. Por sorte, muitas aspas nesse sorte, o prédio da Cinemateca que pegou fogo não é a sede principal, mas ainda assim lá tinham diversos filmes que não tem em nenhum outro lugar do Brasil e que foram perdidos no incêndio. Incêndio esse que já tinha sido anunciado um ano atrás, 10 de junho de 2020, uma matéria do Carta Capital falando o abandono da Cinemateca, sem brigada de incêndio, gerador e segurança, aonde os funcionários diziam que eles tinham medo de que acontecesse com a Cinemateca exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Museu Nacional, onde a gente perdeu pedaços gigantescos, não só da história do Brasil, como da história da humanidade, que foram perdidos no incêndio. Na Cinemateca, eles não estavam pagando mais a brigada de incêndio, então eles pararam de servir a Cinemateca. Não tinha manutenção, então o gerador não estava mais funcionando. E simplesmente tem uma matéria falando exatamente sobre isso de um pouquinho mais de um ano atrás. Se ninguém pode dizer que isso é uma surpresa, o que aconteceu. É um resultado de um governo que faz descaso com a nossa cultura e a nossa história. O que esperar disso? Sinceramente, esse é o tipo de coisa que mexe demais comigo. Quando teve o incêndio do Museu Nacional, eu fiquei numa bad. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu tenho todas as minhas conversas do WhatsApp desde 2014. Eu tenho todas as minhas fotos, eu tenho até histórico do MSN. Eu sou um museu ambulante. Eu gosto de ter as coisas porque a nossa memória, como humanos, seres humanos, é falha, sabe? A gente vai vivendo mais, a gente vai tendo mais dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. A nossa memória também não é um HD de uma máquina. Ela é falha, você consegue ter memórias falsas, você muda as memórias de acordo com as suas emoções. Então, sinceramente, eu gosto de ter essas coisas pra conseguir lembrar de coisas antigas, sabe? Porque um dia eu vou estar velhinha e eu vou querer lembrar de todas essas coisas que eu vivi. Eu não quero esquecer delas, então isso é um negócio que mexe demais comigo, porque eu acho que faz parte da humanidade lembrar das coisas passadas, justamente pra gente não repetir e aprender coisas novas. E quando queimam coisas assim que a gente nunca mais vai encontrar, nunca mais vão ser vistas, porque aquela era a única cópia que a gente tinha, aquilo ali era o único documento que a gente tinha, aquilo ali era o original, ou o único esqueleto que a gente tinha, de qualquer coisa assim, aquilo foi perdido. E daqui a algumas gerações vai ser como se nunca tivesse existido, porque ninguém mais vai lembrar. Sei lá, me deixa triste. Eu vou chorar aqui, então eu vou parar de falar agora. Mas é isso que acontece quando a gente, né, tem um governo que tem esse descaso com a nossa história. E aí pra você ver, né, quando você não lembra do seu passado, às vezes você tá destinado a repeti-lo. Então é sempre bom a gente lembrar. Agora vamos amenizar um pouco esse ânimo que pesou aqui o ar, eu senti, deu uma pesada, ficou meio bad, então vamos, lá pra cima, por momentos breves, eu acho. Mas enfim, estamos tendo as Olimpíadas, gostaria de parabenizar os nossos atletas, várias medalhas, mas em especial a Raíza Leal, que foi um destaque do skate, com 13 anos, levou a primeira medalha de prata. Meus parabéns, Raíza. É muito lindo ver meninas brilhando no skate.
E falando em meninas brilhando no skate, preciso falar pra vocês dessa comida de cu que a Karen Jones deu no jornalista, tá? A Karen Jones, caso você não saiba, né, tricampeã brasileira de skate, ela tá sendo a comentarista, né, das provas de skate das Olimpíadas, né, porque ela manja do negócio, então vamos botar ali alguém manja, né, pra comentar o negócio, já que eu, Gabriela, não entendo nada. E aposto que a maioria de vocês também não. Então a gente deixa com quem sabe. Karen Jones estava sendo o outro grande destaque dessas Olimpíadas, que tava com os comentários super engraçados, incrivelmente pertinentes também, né? Porque a menina, como eu disse, ela manja. Só que o que acontece? Olha só, o Ivan Moraes, que é um jornalista do canal UOL, ele foi apresentar a Karen Jones, né? E aí ele falou o seguinte, abre aspas, você está viralizando, virando um hit. Você já é de um núcleo conhecido, porque você é casada com o Lucas, que é vocalista da Fresno. E você tem uma filha com um nome super diferente. É isso, ele falou que ela era conhecida, porque ela era casada com o Lucas, da Fresno. Sequer mencionou que a menina foi tricampeã. Tricampeã. Aí, né, Karen virou e falou assim, não sou conhecida por ser casada com o Lucas, eu sou conhecida por ser tetracampeã mundial. Tô falando tricampeã, né? Tô falando errado. É tetra. Tetra é 4. Ah, então não foi nem teste, foi 4. Menina, garota. Nossa, 4 é muita coisa. Bom, enfim. Eu sou conhecida por ser tetracampeã mundial e ser a primeira mulher a vencer o X Games. Em primeiro lugar, satisfação dela virar e falar isso, né? Mas, por outro lado, raiva do cara ignorar todas as coisas que ela já fez e reduzir ela pra um cara X que, sinceramente, Lucas, assim, Karen, né? Desculpa, você deve ser ótimo também, mas Karen. E, pausa dramática, ela sequer é casada com ele na real. Eles só são juntados, tipo, nunca casaram no papel. Nem na igreja, nem nada, não são casados. Tipo, a menina nem vencendo 4 campeonatos, sendo a primeira mulher que vence o X Games, nem assim ela ganha algum reconhecimento pelo que ela fez? Puta que pariu! Mas a parte boa é que o jornalista, ele foi se desculpar depois, ele assumiu o erro, falou que era machismo que ele fez e pediu desculpas, né, pelo vacilo e tal. É bom pelo menos ver pessoas pedindo desculpa direito, sabe? Assim, tudo bem, errou, pediu desculpa, ok, que não se repita. Amém. E já que a gente está falando desculpas, a gente precisa falar de outra pessoa que, deu uma vacilada essa semana. Camila Cabello. Camila, que eu tô falando pronunciando certo? É que eu sempre falo cabelho, mas eu sei que não é cabelho, porque, né, não é... Enfim, então acho que é cabello. Não sei falar espanhol, gente, desculpa, assim, não é comigo mesmo. A Camila se apresentou no programa do Jimmy Fallon, sabe, lá nos Estados Unidos. Fez uma apresentação da música dela, Don't Go Yet. Só que a galera da internet percebeu um negócio meio esquisito ali na apresentação dela, tá? Que tinha um dançarino ali que tava meio com uma maquiagem assim meio escura demais pra ele, sabe? A galera pegou ali as fotos do Instagram dele, comparando, né, ele como ele é e ele na apresentação, né? E, pô, o cara tava claramente escuro demais. Obviamente tinham passado ali uma maquiagem pra escurecer o cara. Todo mundo veio falar, que porra é essa que esse cara tá fazendo blackface? Tem um dançarino fazendo blackface, tentando se passar ali, sei lá, por um latino, uma coisa assim, que pintaram o cara. Que porra! E todo mundo começou a falar isso. Ele até tinha postado, tá, um story meio tipo zoandinho, com aquele emoji daquela menininha que tá assim, sabe? Que ela tá com uma roupinha meio roxa, meio vinho, que era meio da cor da roupa que ele tava. E ele botou uma bonequinha negra, sabe? Com a mãozinha assim, tipo, falando que ele tava igualzinho a bonequinha. Meio esquisito, né? Meio blackface, meio... Aí, né, deu tudo isso e tal, a galera comentando, aí tinha gente defendendo a Camila, dizendo que talvez ela nem soubesse, né, disso, porque, enfim, às vezes era a produção que tinha feito, enfim, blá, blá, blá. Camila foi lá e postou queria dizer um pedido de desculpa, mas não foi, né? Postou uma explicação, digamos assim, que fala, basicamente, na explicação da Camila, que eles estavam tentando fazer personagens ali, que eles colocaram pessoas de várias etnias diferentes, tinha negros, tinha latinos, tinha brancos, tinha gente de vários lugares, eles queriam uma coisa bem diversificada, e que essas pessoas eram personagens dos anos 80 caricatos. Esse cara em específico estava sendo um personagem de um cara branco com um bronzeado de spray bem ruim, desses que se usava ali nos anos 80, que deixava a galera meio laranja. Que a ideia não era fazer com que ele se passasse por nenhuma outra etnia, não estava tentando se passar por latino, e que na apresentação tinham várias pessoas que não eram latinas e esse era o objetivo, ter uma coisa diversificada.
Eu acho que, por mais que talvez, digamos assim, que essa história que ela contou seja realmente o que aconteceu, que a ideia era ele ser um personagem que tá com um bronzeado ali, desses bronzeados fake, que não deu certo, um bronzeado ruim. Se essa era a sua intenção, não deu certo. Você falhou na sua intenção. E aí você errou na sua intenção e você acertou no blackface, que é uma coisa racista e que acabou ofendendo e machucando várias pessoas, que fizeram elas lembrarem de experiências racistas que elas viveram, de coisas racistas que elas já viram na TV, de várias outras situações. Você acabou trazendo tudo isso na sua tentativa de fazer um personagem. Falhou, a sua tentativa falhou. Só pede desculpa, então. Sim, tudo bem você querer explicar, né, que não era a sua intenção fazer isso, mas que você acabou fazendo isso. E desculpa, não era minha intenção machucar, eu falhei no que eu queria, eu peço desculpa a todo mundo que eu machuquei, foi uma ideia terrível, deu terrivelmente errado, e eu peço muitas desculpas por qualquer coisa que eu possa ter causado a qualquer pessoa, nunca mais vai se repetir. Porque em nenhum momento ela pediu desculpa, sabe? E eu acho que isso não tira o fato de que o que ela queria fazer não deu certo, se isso for verdade. Dando esse benefício da dúvida de que era realmente pra ser um negócio, um personagem e não outra coisa. Não foi assim que foi lido. Mas aí é o momento que eu fico pensando, caraca, mas a Camila não tem uma equipe ali de RP, sabe? De relações públicas pra dar uma ajudada nela nesse momento? E não tinha ninguém ali no rolê, sabe? Na maquiagem ali pra dizer, cara, eu acho que isso aqui não tá muito bom. Eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Ninguém, uma pessoa, não tinha uma pessoa pra dizer, putz, isso vai dar merda. Cadê o comitê vai dar merda dos negócios? As pessoas não põem precisa colocar o comitê vai dar merda nas coisas, gente, que vocês vão apresentar pro público. Precisa. Que não é possível que não tenha uma pessoa lá pra falar, E tinha gente negra na apresentação, ninguém viu esse cara fazendo isso? Ou às vezes falaram e cagaram, né? Também pode ser isso. E falando em momentos racistas, a gente teve um monumento racista aqui em São Paulo, que foi queimado pelos manifestantes nesse final de semana. Caso vocês não saibam, aqui em São Paulo tem uma estátua do Borba Gato, que foi um desses bandeirantes que a gente já sabe o que os bandeirantes fizeram, né? E tem uma estátua gigantesca do cara. Os manifestantes queimaram essa estátua, que eu já venho dizendo há muito tempo que não deveria estar ali. Nem essa, nem aquela outra que tem ali perto do Parque Ibirapuera. Eu não sei por que as pessoas em 2020 ainda mantêm essas estátuas gigantescas de coisas tão ruins que a gente teve na história do nosso país. Assim, eu acho que não é sobre a gente esquecer o que aconteceu, é sobre a gente não celebrar o que aconteceu, sabe? Porque estátuas são coisas, são monumentos, são coisas celebratórias. Por que a gente ainda tem essas coisas na cidade? Já deu, a gente já sabe o que elas significam, a gente já entende o peso que isso tem, né? Vamos tirar. E que queimem mais estátuas. Podem queimar todas, tá? Na minha opinião. Especialmente aquela do Ibirapuera. Eu não posso estar falando isso no vídeo, porque eu tô estimulando o crime. Não queimem nada. Deixa pra lá. Não tá mais aqui quem falou. E agora, um alerta de gatilho pra infantil, caso você tenha algum problema com isso, quer dizer, todos nós temos problema com isso, mas se isso for te afetar de alguma forma, pode parar o vídeo agora, tá? Porque a gente precisa falar de uma história do Wesley Safadão que foi um tanto quanto estranha em vários sentidos diferentes. O Wesley Safadão postou ali um story, onde aparecia ali a família dele, alguns amigos, umas crianças, todo mundo ali num momento bem divertido em casa. E nesses stories dava pra ver ali uma cena onde um homem adulto chegava perto de uma menina que devia ter ali mais ou menos uns 10 anos, e ele abraçava essa menina por trás e colocava a mão ali onde seria o peito da menina, não vou nem dizer seio, porque criança não tem seio, né? Isso é uma coisa que mulheres adultas têm, criança não tem, é reto, é só um peito mesmo. Ele coloca a mão ali, coloca a mão assim, puxa a menina pra perto, cola ela bem próxima do corpo dele, a menina empurra ele, aparentemente incomodada, ela dá uma empurrada nele e começa a bater palmas, se mexer bastante, assim. O que dá a entender que pra ela não ser mais encostada. Assim, a impressão que dá por ali é que ela não gostou muito do abraço. Visto isso, várias pessoas começaram a compartilhar esses stories. Tiveram várias contas banidas quanto a isso. Muitas pessoas falando sobre essa atitude bem esquisita desse homem adulto segurar, abraçar essa menina desse jeito. Vi muitas pessoas falando que
viveram coisas parecidas, de como elas só entenderam que foi abuso mais tarde. Isso acabou gerando uma discussão muito grande na internet. Várias pessoas dizendo que aquele comportamento ali de um homem adulto abraçar uma criança daquela forma seria abuso. E aí o Wesley Safadão, ele foi a público e ele deu um depoimento sobre isso. Um depoimento onde ele falava que ele achava que a internet estava doente por enxergar aquilo como uma coisa errada, que aquele homem era um pastor, era um homem de Deus, era uma boa pessoa, era amigo da família e que ele jamais faria isso porque ele era um homem de Deus. E assim, olha só, eu não sei qual é a relação que aquele homem adulto tem com aquela menina, se ele teria intimidade suficiente para abraçar aquela menina daquele jeito, como é a relação da família, não sei de nada disso. Mas uma coisa que eu sei é que 70% dos abusos infantis são cometidos por pessoas próximas ou da família. Então assim, esse cara é meu amigo e ele é uma boa pessoa, ele é um pastor, isso não significa nada. Porque é sempre assim. É exatamente assim que essas pessoas conseguem ter acesso às crianças. Eu acho um absurdo ainda ter gente que não sabe disso, não sabe desses dados, porque a gente precisa saber disso pra proteger as crianças, pra deixá-las confortáveis de contar pra gente caso aconteça alguma coisa. Porque você tem uma atitude dessa, e aí você vai e você fala, não, essa pessoa jamais faria isso. Imagina, se de fato tiver acontecendo alguma coisa, com que cara que essa menina vai contar pra alguém agora? Que o pai dela foi xingar todo mundo na internet e dizer que as pessoas são doentes, malucas, e que aquele cara nunca faria isso. Ela vai achar que também nunca vão acreditar nela se tiver de fato acontecendo alguma coisa. E assim, eu gostaria de deixar um comentário aqui sobre criação de crianças. Não tenho filhos, tô cagando regra nesse momento, mas eu assisti um vídeo de uma psicóloga falando isso há muitos anos, e isso ficou na minha cabeça. Que a gente precisa deixar as crianças entenderem que elas têm poder de escolha sobre o corpo delas. Porque quando a gente obriga as crianças a fazerem coisas, tipo, vai lá abraçar sua tia, vai lá beijar sua avó, e a criança não quer, e aí a gente força esse contato, sabe, físico, isso acaba ensinando uma coisa pra criança, que ela é obrigada a fazer essas coisas com os adultos, ela é obrigada a deixar os adultos encostarem nela, beijarem ela, fazerem essas coisas com ela. E que é importante a gente deixar as crianças escolherem se elas querem ou não ter algum contato físico com alguém, pra elas entenderem que se alguém um dia chegar e quiser forçar alguma coisa nelas, elas podem dizer não, e que elas não são obrigadas a fazer aquilo que aquele adulto tá mandando, porque o corpo delas é delas. Isso foi uma coisa que ficou muito guardada na minha lembrança, e eu acho que é um momento bom de jogar esse conhecimento pro mundo, sabe? Pra mais pessoas terem essa informação e a gente pensar, se um dia você tiver algum filho, se você já tem algum filho, você pensar sobre como você cria essa criança pra interagir com os adultos, pra essa criança ter domínio sobre o próprio corpo. E a gente ensinar as crianças desde criancinha mesmo, que elas que escolhem o que vai acontecer com o corpo delas ou não. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Também pode deixar aqui nos comentários o que você acha sobre tudo que eu falei, tá? Pode discordar de mim, pode meter o pau, a gente tá aqui pra conversar mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!